Olá, que bom ter você com a gente para a gente explorar juntos um tema que é simplesmente central para a nossa fé. Então, o que a gente vai fazer aqui é aprofundar um pouco nos conceitos da aula 02 do curso bíblico ministerial da Igreja Cristã River, lá de Caçador. Esse é um material super bem preparado pelo professor Deni Fernando e a ideia é que isso aqui sirva como um guia, sabe? Para ajudar no estudo e na revisão da matéria. Certo, então vamos lá. Acho que a gente pode começar pelo versículo mais famoso da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. A gente sempre pensa nesse amor como, sei lá, um sentimento, uma emoção muito forte. Mas olhando para a Bíblia, será que é só isso mesmo? Essa é a pergunta-chave. E a resposta que a Bíblia nos dá é que o amor de Deus é, antes de tudo, uma ação. Não é algo parado, passivo. É um movimento com uma intenção clara. E para a gente entender isso, a gente precisa olhar para duas palavras muito importantes. Lá no Antigo Testamento tem a palavra chesed. Isso não é só um carinho, um afeto, é um amor leal, uma fidelidade ativa que nasce de uma aliança. Já no Novo Testamento, a palavra que brilha é agape. E agape descreve um amor de sacrifício, uma decisão de buscar o bem do outro, não importa o custo. O amor de João 3,16 é esse, uma decisão, uma ação de Deus de se doar por nós. Tá, entendi. Amor é ação, mas e a justiça de Deus? Como é que a gente encaixa isso? Porque, sinceramente, amor e justiça parecem duas coisas que não combinam muito, sabe? Uma coisa parece acolher, a outra parece punir. No nosso jeito de pensar hoje em dia até parece, mas na mentalidade bíblica é justamente o contrário. A palavra hebraica para justiça, mishpat, não é sobre uma punição fria, um juiz batendo o martelo. A ideia é colocar as coisas de volta no lugar certo. É a ação de Deus para restaurar a dignidade e o propósito que o pecado bagunçou. Pensa numa analogia bem prática. Imagina que alguém quebra um osso e ele fica todo torto, fora do lugar. Para curar de verdade, o que o médico precisa fazer? Ele vai ter que aplicar uma pressão, que dói bastante, para colocar o osso de volta no eixo. Aquele ato, que na hora é doloroso, é na verdade um ato de amor profundo, porque sem esse ajuste justo, a pessoa ficaria quebrada para sempre. A justiça de Deus, o mishpat, funciona assim. É um amor que precisa corrigir para poder curar. E Jesus, nossa, ele leva essa ideia para um nível ainda mais profundo, mais visceral. A gente vê isso de um jeito muito claro nas parábolas que ele conta. Lembra daquela parábola do bom samaritano? Um cara espancado, deixado quase morto na estrada. Aí passa um sacerdote, um levita e nada. Mas aí chega um samaritano, vê aquela cena e o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão. Uau! Íntima compaixão. Essa expressão é forte. É muito forte. E a palavra no grego original é mais ainda, splankniste. Ela vem de splancha, que são as entranhas. Para os antigos, era ali que ficavam as emoções mais profundas. Então, o que o samaritano sentiu foi quase como um soco no estômago, sabe? Uma dor física que o forçou a agir. Não era só sentir pena, era um impulso impossível de ignorar, um chamado ao resgate. E a gente precisa entender o tamanho do escândalo que isso era na época. Primeiro porque samaritanos e judeus se odiavam, eram inimigos declarados. Jesus está dizendo que o amor de Deus não respeita essas barreiras. E segundo, pensa no filho pródigo. O pai sai correndo para encontrar o filho. Para um patriarca daquela cultura, correr em público era uma vergonha imensa. Mas ele não se importa, ele absorve a vergonha para restaurar o filho. Esse é o amor de Deus em ação. Certo. Se esse amor é tão ativo, tão visceral, até escandaloso, o que acontece com a pessoa que recebe um amor desses? Como é que isso muda alguém na prática? Mudar tudo de dentro para fora. Pensa assim, na mente, ele nos dá esperança. A palavra hebraica para isso é tikvah, que é como uma corda bem esticada que te conecta a um futuro com propósito. Na consciência, ele traz perdão. Em grego, áfesis, que literalmente significa ser solto das correntes, ou seja, a dívida da culpa é cancelada. E por fim, nos relacionamentos, ele gera reconciliação, a catalagê, que é como reconstruir a ponte que estava quebrada, com Deus e com as outras pessoas. Nossa, é um amor que parece que te engole, né? Diante de algo tão grande, qual deveria ser a nossa resposta? O que se espera da gente? O apóstolo Paulo resumiu isso de um jeito perfeito. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra-chave para entender a nossa resposta está aí: constrange. Essa palavra no grego é sinerro. Vamos quebrar ela em duas partes. Sim quer dizer junto, e ekro quer dizer segurar. Então, a imagem que Paulo está pintando é a de uma força que vem de fora, te envolve por todos os lados, te segura com firmeza e te empurra em uma única direção.
Não é sobre um dever, uma obrigação pesada. É um transbordamento. O amor de Deus nos aperta de um jeito que a única resposta possível é se mover e servir. E isso muda tudo, porque a gente vê tanta gente se esgotando no ministério, sabe? Tentando servir, tentando amar com a própria força. Exatamente. E é aí que a gente chega na nossa reflexão final. A pergunta que fica é essa que está na tela. Se este é o amor que nos pressiona e nos move, como a gente pode deixar que ele, e não o nosso próprio esforço, se torne o verdadeiro motor de tudo que a gente faz?